O texto tem início com 3 palavras especiais. Vejam no verso 1, as 3 primeiras palavras. Leiam lá. De novo, gente. Não, gente, só as 3 primeiras palavras. Vamos lá. Ok. Bom, esta expressão, ela corre pelas Escrituras bastante vezes. Do jeito que ela está escrita aí, são 18 vezes. Se você variar um pouco para escrever depois disto, você vai encontrar 34 vezes. E se você variar uma outra forma após isto, mais 19 vezes. Está no meu coração dizer aos irmãos que sempre tem um depois. Olha para alguém aí e diga: sempre tem um depois. Sempre tem um depois. Lá no Egito, um bebê foi achado no rio. Aparentemente, era um bebê bonito. A filha do faraó gostou do neném e decidiu por adotá-lo como seu filho. E ele então foi dado a uma senhora que cuidou dele, que era a própria mãe, recebia para isso. E quando ele alcançou idade já para poder ser instruído, foi levado para a casa da filha do faraó, e lá ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Viveu lá, serviu o exército e se tornou um importante comandante. Na linha sucessória do trono estava este rapaz. O livro de Hebreus, capítulo 11, vai lá. Hebreus capítulo 11, dá um mapa do coração deste moço, dizendo que, Hebreus capítulo 11, verso número 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, olha lá, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, ele recusou ser filho da filha de Faraó. Logo, tomou uma decisão pela fé. A pergunta é: e se Moisés não tivesse recusado ser chamado filho da filha de Faraó? Alguém poderia especular dizendo: ele poderia, estando bem posicionado, facilitar a saída de Israel do Egito. Mas quem disse que Deus precisa disso? Então nós precisamos entender que todas as nossas ações e todos os momentos que vivemos sempre geram um depois. Alguém pode estar me ouvindo agora em meio a um processo de luta, de dor, de dificuldade, de questionamentos pessoais, e eu tenho uma palavra de Deus para você: sempre tem um depois.
E o nosso comportamento durante este processo é que descortinará que tipo de depois nós teremos. Moisés foi para o deserto, onde viveu 40 anos, até que ele pudesse estar preparado para a grande obra da sua vida. Eu não conheço, e na história não há registro de um líder melhor do que Moisés. Moisés assumiu o comando de um povo, de uma nação, de pessoas analfabetas, que não tinham preparo nenhum militar, que não tinham conhecimento algum de tecnologias, de agricultura ou de indústria. Era um povo que foi acostumado a viver sob chibatas, pancadas, surras, chicotadas. Depois de 40 anos, Moisés entrega este povo ao seu sucessor, Josué. Um povo que tinha conhecimento de leis, que tinha lei escrita. Aquelas leis, ainda hoje, são leis que orientam todos os países do mundo, aquele grupamento de 10 leis. O que estou dizendo é que Moisés, por ter se recusado a ser chamado filho da filha de Faraó, por causa da sua fé em Deus, alcançou ser lembrado hoje, depois de milênios, como o maior de todos os líderes. No dia em que Jesus apresentou a sua glória, no dia que a Bíblia chama de transfiguração, vieram 2 personagens antigos, um representando a lei, outro representando os profetas. O que representava a lei foi Moisés. Então, depois disto, ou após isto, ou depois destas coisas, sempre há algo de Deus. Eu não sei o que precisa de uma decisão importante na sua vida e história. O que eu sei é que depois deste momento, sempre terá algo novo. Daniel é um outro personagem importante. Ele foi escravizado com o seu povo, ele era um príncipe na sua nação. Contudo, a sua nação foi vencida, derrotada numa guerra, e ele, com outros, foi levado para a Babilônia. Na Babilônia, eles receberam uma oferta, que era a seguinte: vocês serão instruídos em toda a ciência aqui da Babilônia, e vocês se aplicarão em servir no palácio. Para isto, vocês vão comer desta comida, viver deste jeito e ser instruídos desta forma. Ele percebeu que aquelas comidas eram sacrificadas ou consagradas a uma divindade, e ele entendeu que não seria uma boa ideia. Então chamou o homem que foi encarregado de cuidar deles e disse: você pode permitir que a gente coma uma comida diferente? E aquele homem disse: se eu fizer isso, vão me matar. E ele disse: não, veja, faz um teste por um período. E aquele homem atendeu, fez o tal teste, e ele se saiu bem com os seus 3 colegas. Então foi feita aquela dieta, e ao cabo do tempo programado pelo rei, ele se apresentou bonito,
forte, elegante, preparado, intelectualmente bem posto, conhecimento, etc. Isto valeu a ele um cargo entre os 3 maiores homens daquele país. Haviam diversos homens importantes, entre esses montes, ou este monte de gente importante, foram destacados 3. Dentre os 3, Daniel era um. Dentre esses 3, onde Daniel era um, ele se sobressaía dentre os 3. Isto gerou ciúme. Ele acabou parando dentro de um buraco cheio de leão, porque se recusou a deixar Deus, se recusou a abandonar a Deus. Ele manteve a sua vida de oração, de integridade. Quando sob ameaça, ele mantinha-se crente, orando ao Senhor sem medo de ser descoberto por sua fé. No dia seguinte da sua condenação, em que ele foi jogado no buraco cheio de leões, o rei se apresentou triste, porque o rei gostava de Daniel. Não é justa a palavra de que o rei não gostava dele. O rei gostava dele. Tanto é que aí na sua Bíblia está escrito que o rei lutou muito para livrar Daniel. O rei lutou para livrar Daniel. Só que ele não conseguiu, porque a lei dizia que a palavra do rei não volta atrás. E aí, sem chance, ele foi. Mas no dia seguinte o rei está lá na beirada da cova lá, dizendo: Daniel, Daniel, quem dera se Deus pudesse ter te livrado, seria tão bom. Ele estava se lamentando, chorando pela morte do seu amigo. Mas então Daniel responde lá: fique aflito não, rei, porque nesta noite Deus mandou o anjo dele aqui, e o anjo fechou a boca dos leões. O rei mandou tirar o Daniel de lá, e pegou aqueles homens que o haviam acusado e que tinham tramado contra Daniel, e mandou jogar aqueles homens dentro da cova dos leões. E aí na sua Bíblia está escrito que antes destes homens tocarem o chão, os leões já os tinham estraçalhado. E Daniel voltou e se tornou um homem muito importante, braço direito lá do rei. O que eu quero dizer para você é que depois destas coisas sempre tem algo de Deus. Abrace alguém e diga: eu não sei o que você está passando, mas se Deus enviou a sua palavra, Ele está te respondendo agora. Depois destas coisas, o Senhor tem algo para você. Abrace alguém aí e diga: fica firme, meu irmão. As lutas vêm e vão, as situações apertam ou afrouxam, mas depois destas coisas, Deus tem ainda muito que fazer por você. Um outro personagem é Jó. Jó era um homem rico, importante. Aí na sua Bíblia diz que onde Jó chegava, as pessoas se posicionavam em pé para ouvi-lo. A sabedoria, a experiência de vida, o sucesso, o resultado da sua história era promissor. Era um homem que criou uma família com 10 filhos, bem sucedido, era o maior do Oriente. E num dia, Deus perguntou para o encardido. Deus perguntou para o encardido: você observou, meu servo Jó? Pensem nisto, não foi iniciativa de Satanás. Deus perguntou para o encardido: você viu, meu servo Jó?
Ele é um homem íntegro, ele é um homem temente a Deus, ele é um homem que se desvia do mal, ele é um homem sério. Você viu ele? É mais ou menos Deus dizendo assim: ele é meu servo, ele não é teu servo. Entenderam bem? Este homem íntegro, este homem sério, é meu servo, não teu servo. Deus está dizendo isso para Satanás. Então Satanás olha para Deus e diz também: o senhor é corrupto. O senhor deve ter aí pensado que, dando muita coisa a ele, é claro que ele vai ser fiel. Com dinheiro no banco, todo mundo é feliz. Quando as contas estão abastadas, é isso que Satanás está dizendo para o Senhor. Então Deus diz: tá bom, você acha que é assim? Tira o que ele tem. E aí, de supetão, ele perdeu tudo. Perdeu tudo. O gado, as ovelhas, a fazenda, o fogo, o negócio ficou feio para o lado dele. E o Jó quieto. Então, um dia, Deus está lá reunido, e o encardido chega e Deus falou assim para ele: você viu meu servo Jó? É meu servo, não é teu servo. Ele é um homem íntegro, fiel, correto. Aí o encardido diz para Deus assim: também tem saúde, é inteligente. Vocês sabiam que tem um montão de gente que ganha na loteria, depois de um ano fica pobre? Tem um montão de gente que ganha um dinheiro enorme, mas porque tem uma cabeça esquisita, acaba com tudo, torra tudo, destrói tudo. Mas tem gente que foi rico e faliu, mas foi persistente e voltou a ser rico de novo. Nos Estados Unidos tem uma rede chamada Macy's. O homem faliu 80 vezes, mas ficou firme e está lá pronto. É uma rede gigante lá. Por quê? Porque ele tem uma cabeça de gente assim. Então é isso que o Satanás está dizendo para Deus. Ele tem saúde, ele vai trabalhar de novo e vai ter tudo outra vez. Caiu, mas ele tem saúde e vai se recuperar. Esta falência aí é um percurso lá. Então Deus autorizou o encardido tocar na saúde dele, e ele ficou doente. Então o negócio ficou tão feio que vieram os amigos para visitá-lo. Falava isso, falava aquilo, e Jó quieto. No dia que os amigos de Jó foram embora, Deus foi falar com Elifaz e disse para ele: eu estou bravo com vocês. Por quê? Porque vocês não falaram bem de mim como meu servo Jó. Olha aí para alguém e diga: o que você anda falando no meio da tua luta e da tua prova? Quando Deus está dizendo para o Satanás: ele é meu servo e não teu servo. E quando Deus fala com Elifaz: vocês não falaram bem de mim como ele falou. Isso nos indica que, apesar das lutas, apesar das perseguições, tem um hino lá: apesar do passado, apesar das feridas, apesar das perseguições, eu te chamei, né? Então, apesar de todos os problemas, Jó manteve a sua integridade. Então o amigo do Jó voltou, porque Deus mandou: vai lá que eu vou ouvir a oração dele. Olha o que Deus está dizendo para ele: vão lá se apresentar a ele, porque eu vou escutar a oração dele. Quem é ele? É um homem que faliu, é um homem que está doente, é um homem que perdeu tudo, é um homem que perdeu a família, e Deus está dizendo: eu vou escutar ele. Por que eu vou escutar ele? Porque durante este processo ele se manteve íntegro.
Abraça aí alguém e diga: durante o processo, mantenha-se íntegro. Você é servo de Deus, não é servo do inimigo. Então, depois destas coisas, Deus deu a ele o dobro do que ele tinha antes. Por que você está aflito? Este é o momento da tua prova, do teste da sua fé. Olhe para Cristo e mantenha-se com Ele. Porque depois destas coisas, olha bem para alguém e diga: sempre tem um depois. Tinha um outro rapaz chamado Mefibosete. Mefibosete nasceu numa família rica. O avô dele era rei. Então, morava numa casa boa. Os amigos eram da elite. As músicas eram músicas muito boas. Diversões, comida, tudo muito bom. Vizinhos bons, melhor casa do bairro. De repente, as coisas dão um giro. O avô morreu. E no dia que o avô morreu, o pai dele morreu junto com o avô. E o negócio ficou tão esquisito que a moça que cuidava dele queria protegê-lo. Entendem isso? A moça que cuidava dele queria protegê-lo, queria achar um jeito de guardá-lo, de protegê-lo. Só que quando ela foi fugir, ela derrubou o rapaz. Ela não jogou ele no chão. Ela queria protegê-lo. Ela queria cuidar dele, mas derrubou o rapaz. Quebrou a perna. Ficou coxo. Alguém teve misericórdia dele, levou para cuidar dele, mesmo meio que escondido. E aí o tio desse rapaz assumiu o trono. O tio dele chamava-se Isbosete. Isbosete era filho de Saul, irmão de Jonatas. E o Isbosete reinou 7 anos e 6 meses, antes de Davi reinar. Então a sucessão não é de Saul para Davi, é de Saul passando por Isbosete até chegar em Davi. Então veja, glória a Deus. O Isbosete, que era o rei, rico, esqueceu do sobrinho pobre. Quem tem um tio rico aí? Sabe aquele tio rico que sabe que você está na pindaíba e não está nem aí para você? Pois era a história do Mefibosete. Mas um dia o tio rico também se lascou. E aí assumiu o trono Davi. Só que na cabeça do Mefibosete, quem tinha destruído a família dele era o Davi. Então ele está com medo do Davi. Davi conquista Jerusalém, Davi faz um montão de coisa boa, e daqui a pouco chegou a hora, e o Davi mandou buscá-lo. Quando alguém chega lá com a caravana do exército de Israel, ele fica pensando: agora lascou. Mas o Davi disse: não, você vai morar comigo, vai comer da minha comida, vai viver na minha casa. E aí tem a musiquinha: você vai morar na casa do rei, lá, 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 né? Bonitinho. Só que a Bíblia tem outras páginas. E na página seguinte, o Davi precisa sair de casa, porque ele foi despejado. Davi foi despejado, pastor? Foi. Davi foi despejado. Fugiu de casa. E quem fez isso? O filho dele, chamado Absalão. Davi vai embora, fugindo. Quando o Davi está saindo, aparece um tal de Ziba, dizendo: ô Davi, estou aqui para te ajudar, uma comidinha aqui para o soldado, tal, tal. Davi disse: cadê o Mefibosete? Ele disse assim: é o seguinte, ele ficou lá em casa dizendo: bem feito para você. Aí o Davi ficou bravo, sem ouvir o rapaz, tomou tudo que ele
que ele tinha dado para o Mefibosete, porque quando o Davi chamou o Mefibosete, Davi deu para o Mefibosete tudo que tinha sido do Saul. Saul era um homem rico. Davi deu tudo de Saul para o Mefibosete. Tudo. Terras, gado, fazenda, tudo. Quando o Mefibosete não foi com o Davi pegou tudo que era do Mefibosete e deu tudo para o Ziba. Então ele ficou pobre de novo. Davi vai para a guerra, aquela luta toda, e volta. Quando Davi volta, encontra quem? Mefibosete, na beirada do caminho, barbudo, maltrapilho, sujo, sem tomar banho. Aí Davi pergunta: você é o Mefibosete? Sou. Por que você não foi comigo? Olha, é que o meu servo me enganou. Eu sou doente, não conseguia subir no jumento, ele me enganou, o senhor acreditou nele. Se eu viesse aqui, eu morria. Davi falou: você está me falando isso por causa do dinheiro? Disse: não, é só lei na sua Bíblia. Você está me dizendo isso por causa do dinheiro? E Mefibosete: não, eu não te sirvo por causa do dinheiro, eu não te sirvo pelo que o senhor me deu, eu te sirvo porque eu era um cachorro morto e o senhor me deu dignidade, é por isso que eu te sirvo. Aí Davi falou: então tá bom, pega metade. Então ele tinha tudo, perdeu tudo, ganhou tudo, perdeu tudo, ganhou metade. Olha aí para o vizinho e diga: essa é a história da vida. Empreendedores tem dia que tem um montão de dinheiro, tem dia que não tem um real no bolso. Não é assim que o empreendedor vive? Ele faz o negócio esperando vender aquilo, porque ele está ali numa situação meio apertadinha, mas esse é o alto e baixo da vida. Então diga aí: tinha tudo, perdeu tudo, ganhou tudo, perdeu tudo, recuperou metade. É a vida. Mas aí tem a fome em Israel e a sua causa foi por causa dos gibeonitas. Vocês já devem ter lido a história dos gibeonitas. Lembra de uma batalha que o sol parou, que a lua parou? Israel estava lutando pelos gibeonitas, porque tinham feito um acordo, uma aliança, um tratado, um contrato. Esse contrato dizia que Israel ia proteger os gibeonitas e dizia também que quem atacasse Gibeão seria atacado por Israel. E por isso Josué lutou contra aqueles que lutaram contra Gibeão. Aquela história do pão embolorado, aquela história lá, depois vocês leem. Pois bem, ocorre que o Josué morreu. Depois de Josué assumiu o comando de Israel um moço chamado Otiniel, que era genro de Calebe, e depois teve uma sucessão de 14 juízes. Depois dos 14 juízes veio Saul. Depois de Saul veio Isbosete. Só que Saul atacou Gibeão, e a aliança feita diante de Deus vale. Diga aí para o colega: a aliança feita diante de Deus vale. Tem muita gente que se arrebenta porque esquece disso. Aí o que acontece? Fome em Israel. Davi vai orar e Deus diz: é por causa dos gibeonitas, porque Saul atacou Gibeão. Davi manda chamar os embaixadores. Os embaixadores vieram e perguntaram. Davi pergunta: o que vocês querem? E eles disseram: queremos 7 filhos de Saul para matar, para vingança do que ele fez. Davi sai que nem doido procurando 7 descendentes de Saul. E aí na sua Bíblia está escrito assim: porém Davi poupou Mefibosete por causa da aliança que tinha feito com Jonatas. Então olha bem para o colega e diga assim: ó, tinha tudo, perdeu tudo, ganhou tudo, perdeu tudo, recuperou metade, mas foi salvo no final. Olha para o colega e diga: essa aqui é a história do Mefibosete. O que importa é ser salvo no final. De novo, diga aí: o que importa é ser salvo no final. Então,
depois destas coisas, depois de ter tudo, depois de perder tudo, depois de recuperar tudo, depois de perder tudo, depois de ter metade, depois de luta, depois de ser derrubado, depois de ser quebrado, depois de perder tudo por causa de uma mentira, depois, sempre tem um depois. Olha bem para o colega e diga: a prova tem data de validade. A prova tem data de validade. A luta tem data de validade. O problema que você vive tem prazo. E depois destas coisas tem bênção para você. Fica firme. Voltem ao texto por causa da hora. O texto começa com depois destas coisas. E se depois destas coisas de Gênesis capítulo 15, língua portuguesa básica, te remete ao que está antes. Depois do que? Depois do que está. Será que ele não entendeu o que é Gênesis? Acho que entendeu. Então ele está dizendo que depois destas coisas, que coisas? Vira a página para trás. Olha lá. Depois destas coisas, Deus chamou Abraão. Abraão foi para o Egito. Abraão voltou do Egito. Abraão está rico e separou do sobrinho dele, o Ló. O Ló ficou rico também. Aí um dia o Ló foi sequestrado e Abraão foi atrás. Juntou 500 pessoas lá, 500 e pouco, defendeu o Ló, trouxe ele de volta. Quando o Abraão traz o Ló de volta, aparece na vida do Abraão um homem chamado Melquisedeque. O Melquisedeque era rei de Salém. Livro de Gálatas e o livro de Hebreus diz que esse homem rei de Salém é rei da paz e rei da justiça. Esse homem saiu para encontrar com Abraão. Melquisedeque não era um homem de alta estatura, mas o nome de Abram, com um A só, sugere que ele era alguém forte, porque o nome dele é Pai Exaltado. Esse Melquisedeque se apresenta a Abraão e diz para Abraão: bendito seja o Deus Altíssimo. Se você é grande, tem um Deus que é maior. Se você é poderoso, tem alguém melhor. Deus é o Altíssimo. Abraão então ouve aquilo e entrega o dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque traz para Abraão pão e vinho. E todo mundo que é crente sabe o que isso significa. Na mesa que você come pão e vinho, é lá que você deixa o dízimo. Bom, isso não é assunto para hoje. Abraão foi abençoado. Então, depois destas coisas, aparece o rei de Sodoma e vem conversar com Abraão e diz para Abraão: fica com as riquezas e me dê as almas. Aí Abraão olha para o rei de Sodoma e diz assim: vive o Senhor para quem eu levantei a minha mão, que da tua mão eu não quero nem um cadarço de sapato, nem uma correia de sapato, para que você depois não venha dizer que você foi quem enriqueceu Abraão. Então olha para alguém e diga: depois de lutas e vitórias, se apresenta Deus e se apresenta o encardido. E aí é uma questão de escolha, de quem você vai ouvir e qual comportamento você terá. Queridos irmãos, a vida na fé requer de nós
firme decisão. Lemos há pouco o texto em que Moisés, pela fé, tomou uma decisão. E você, no meio destas lutas que passa, precisa também, pela fé, tomar uma decisão. Bom, olhe agora o texto. Gênesis 14, verso 22. Abraão disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que você não diga que enriqueceu Abraão. Bom, veja agora o capítulo 15, verso 1. Depois destas coisas, queridos irmãos, depois destas coisas, Abraão está cansado. Quem não cansa? As lutas cansam, as dificuldades cansam. Um dia Jesus disse, antes de Abraão, eu já sou. Aí a turma dizia assim: você não tem 50 anos. Não está escrito lá? Você ainda não tem 50 anos. Gente, só que Jesus tinha 30. Isso me diz que a cara dele era a cara de 50, embora tivesse 30. Olha aí para alguém e diga: a luta deixa a gente cansado, com semblante cansado. Aliás, não descansar é pecado. Não descansar é pecado. E é tão pecado que Deus inventou um dia para descansar. Mas é para outro serviço também, outro dia. Então, Abraão está cansado. Cansado da luta, cansado da dificuldade, cansado do problema, cansado de mentira, cansado de traição, cansado. Sabe aquele dia que você diz: eu estou cansado? Sabe aquele dia que você diz assim: eu não aguento mais? Lembra do Elias, debaixo de uma árvore lá, dizendo assim: Senhor, eu não aguento mais, chega para mim, deu. E aí então o Senhor vai lá e fala com ele: não, rapaz, come aí, você tem muito serviço pela frente. Olha aí para o colega, abraça ele, vai, me ajuda a pregar. Eu sei que o Espírito do Senhor está respondendo questões aqui. Abrace alguém aí e diga: você tem muita coisa para fazer ainda. Quem foi que disse que para você já acabou? Quem foi que disse que você já não tem mais tempo? Quem foi que disse que você já não tem mais perspectiva de futuro? Ouça, Deus o Senhor vem ao teu encontro dizendo: come, levanta, porque você tem uma jornada ainda muito longa. Pelo poder do Espírito Santo, escute: a tua jornada ainda é muito longa. Muito longa. Mas alguém diz então: depois de uma dessa é fácil? É nada, porque ele andou 40 dias e achou um buraco, e entrou no buraco. Entrou no buraco, depois de ter ouvido que a jornada era longa. E lá no buraco, ele fez a mesma oração: Senhor, não aguento mais. E aí você diz: é igualzinho a mim, que eu estava numa pindaíba, Deus falou comigo, eu ganhei um ânimo, ganhei um gás, e aí eu andei, mas agora eu estou no buraco de novo. E Deus foi lá outra vez. Olha para o colega e diga: sabe por que Deus foi lá de novo? Porque Deus não desiste de você. Deus não desiste de você, mesmo que você já tenha desistido de você. E aí vem aquele vendaval, pedra que cai, vento que sopra, luta que aparece, e ele está lá dentro dizendo assim: Deus não está nisso aí não, vou sair lá não. Daqui a pouco vem a brisazinha suave,
E aí ele conheceu que Deus estava lá. Aí Deus foi lá falar com ele: "Seu rapaz, o que você está fazendo aí?" Interessante que aquele buraco ficava no monte chamado Monte do Senhor. Monte do Senhor é o lugar de Deus. Tem gente que acha um buraco dentro da igreja e se esconde nos buracos dentro da igreja, dentro da obra de Deus, e arruma uns buracos lá e diz: "Eu não quero mais saber disso não, eu já cansei. Senhor, se o Senhor quiser me levar, vai ser uma bênção." Nos buracos da igreja lá. Mas Deus foi lá, passou aquele vendaval naquela montanha. Na montanha de Deus teve vendaval. Chacoalha aí o colega e diga: "Acho que Deus tá respondendo você, né?" Às vezes nas montanhas de Deus tem vendavais. Às vezes as pedras rolam. Às vezes o vento sopra e você diz: "Mas eu estou no monte de Deus." Pois é, a luta chegou, mas Deus entra lá e diz: "O que você está fazendo aí? Vou te sugerir, volta pelo mesmo caminho que você fez. Vou te dar um servicinho. Unge lá o rei da Síria. Unge lá o rei de Israel." Da Síria chamava Azael, de Israel chamava Jeú. "E depois você prepara o seu sucessor." Deu até o nome. Ninguém prepara isso em pouco tempo não. Ninguém faz esse serviço todo rapidamente não. Abraça o vizinho e diga: "Você tem muito serviço pela frente. O trabalho ainda é grande. A jornada ainda é longa. Deus ainda vai te usar muito." Alguém disse que para você acabou, que a tua decisão de mudar dali ia sepultar o seu ministério. Pois escute Deus falando com você: não acabou não. Deus ainda tem muita coisa para você. Então, esse aqui é um caso. Ele está cansado, angustiado, sofrido. E então, depois destas coisas, verso 1 do capítulo 15 de Gênesis: veio a palavra do Senhor, dizendo para ele: não tenha medo. Abraça o colega e diga: está aí a tua resposta. Não tenha medo. Por que você não deve ter medo? Porque eu sou o teu escudo. Abraça o colega e diga: para te pegar vai ter que passar por ele. É o que ele está dizendo: eu sou o teu escudo. Para te pegar vai ter que passar pelo escudo. E olha, vou te dizer, não dá para passar por ele. Levanta a mão e diga: Deus é o meu escudo. Glória a Deus, glória a Deus. Não tenha medo, porque eu sou o teu escudo. Mas não é só isso, eu também sou o teu grandíssimo galardão. Olha para alguém aí e disse: quem foi que falou que você jogou fora todo o teu trabalho? Quem foi que disse que toda a tua história de trabalho se acabou e você se perdeu? Que tudo aquilo que você se esforçou por fazer agora não tem mais retorno? Deus está dizendo: eu sou o teu prêmio, o teu galardão, o teu troféu. Mas, queridos irmãos, quando a gente está cansado, a gente fala bobagem. Olha para o colega e diz: você já falou bobagem quando estava cansado da vida? E Deus está falando e você cansado da vida, às vezes, fala o que não devia falar. E então Abraão diz para Deus assim:
que o senhor vai me dar? O que você vai me dar? E aí ele vai contar para Deus: Senhor, eu estou construindo isso para quê? Não tem para quem deixar. E Deus diz para ele assim: não é assim não, rapaz, você está pensando o quê? Você pensa de um jeito, mas eu penso de outro. Olha o verso 3, Abraão diz para Deus: o Senhor não me deu nenhum filho. Aí Deus diz para ele: é o seguinte, eu vou te dar um herdeiro. Veja o verso 5. Deus o levou para fora. Olha bem para o colega e diga: tem hora. Diga: tem hora que Deus faz você sair daquela tendazinha. Quando você sai daquela tendazinha que você diz: não há vida fora da minha tenda. Aí Deus diz assim: dá uma olhadinha para cima. Aí ele olha para cima e Deus diz assim: você é bom de matemática? Conta aí, vê se você dá conta de saber quantas estrelas tem aí. Na hora que você souber quantas estrelas tem aí, olha lá, ó, você as podes contar. Conta aí se você dá conta. Conta aí se você for bom mesmo. Conta aí se você puder. Aí Deus disse: então, a tua semente vai ser desse jeito aí. Você não vai saber nunca quantos são. Aí veja o verso 6. Aí ele creu no Senhor, isso foi lhe imputado por justiça. Veja o verso 7. Deus disse para ele: sabe quem eu sou, Abraão? Eu sou aquele que te arrancou lá de onde você vivia. Quem está falando com você não é qualquer um. Eu sou aquele que te tirei de lá. E sabe o que eu fiz, Abraão? Eu te tirei de lá para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Olha bem para o colega e diga: Deus já te tirou daquela vida que você vivia. E é Ele quem está respondendo você agora. Glória a Deus. Veja o verso 8. Aí o Abraão diz para Deus assim: como é que eu vou saber que isso que o Senhor está me falando vai acontecer? Porque tem hora que a gente está tão cansado que já não acredita mais. Já veio profeta de todo lado, o profeta falou isso, falou aquilo, falou... E aí você viu que não deu certo, aí você começa a desacreditar. Você foi ali, mandaram você subir a montanha, foi lá, mandaram fazer não sei o que para botar fogo na cartinha, e depois disseram: nós vamos levar a cartinha lá para a montanha, no incêndio santificado. E aí você fica todo acreditando naquilo, não deu certo, e aí você diz assim: esse negócio de crente, isso aí tudo esquisito, não vou acreditar. É isso que o Abraão está dizendo. Como é que eu vou dar conta de acreditar que isso que o Senhor está falando vai acontecer? Verso 9. Deus diz assim: faz isso aí para mim, ó. Faz isso aí para mim. Verso 10. Abraão fez. Verso 11. Vieram as rapinas lá tentar pegar aquilo que Abraão tinha feito, e ele expulsava. Verso 12. O sol se pôs, profundo sono chegou, e eis que um grande espanto e grande escuridão caíram sobre Abraão. Verso 13. Então Deus disse para Abraão: Abraão, sabe aquela pergunta? A resposta é esta aí: saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Você vai servi-las, vai afligir vocês durante 400 anos. É o tempo lá do Egito. Verso 14. Mas eu vou julgar aquele povo que vai judiar de vocês, e depois eles vão sair de lá com uma indenização trabalhista de 400 anos para 1.300.000 trabalhadores. Imagina aí quanto que é. Tanto que a Bíblia diz que Israel saqueou o Egito
porque os vizinhos davam ouro para ele, dizendo: vai embora daqui, some daqui. Aí, doutor, uma causa dessa seria legal, né? 30%? É isso, doutor? A indenização boa, né? Vão sair com grande fazenda. Verso 15: e você vai a teus pais em boa velhice. Então, olha para o colega e diga: quero te dar uma boa notícia. Você vai ficar velho. Não, diga aí: boa notícia. Você vai ficar velho. Mas isso é boa notícia, é claro. Só não fica velho quem morre cedo. Pensa num pastor que quer ficar velho. Está aqui. Só que eu quero ficar um velho direitinho, né? Durinho, firme, né? Sem ficar todo curvado assim. Não. Olha aí bem para o colega e diga: boa notícia. Você vai ficar velho. Quem foi que disse que para você já acabou? Não. Você vai ficar velho. E você vai ver tudo aquilo que Deus prometeu para você. O grande segredo está naquelas 3 palavrinhas: depois destas coisas. O teu comportamento vai decidir o que vem depois destas coisas. Como você está e como você está passando vai decidir ou definir o que vem depois. O que eu posso te dizer é que Deus não perde você de vista. Isaías capítulo 43, verso número 2, está escrito: quando passares pelas águas, estarei contigo. Então olha bem para o colega e diga: você não está sozinho. Não, de novo, diga aí: não, mas a água está aqui. Olha como Deus te ama. Você fez esse gesto essa semana: a água está aqui. Pois é, quando passares pelos rios, eles não vão te submergir. É isso aí, não foi? Como Deus te ama. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Olha para o vizinho aí e diga: Deus não perde você de vista. Você não está sozinho. Deus está andando com você nesta luta, nesta prova. Tenha fé, esta luta vai passar. Vai andar sobre o mar como Jesus andou. Você deve olhar sempre para o alto, de onde vem teu socorro. Vem do Senhor. As barreiras vão cair, o inimigo não vai resistir. Para frente você vai seguir, se confiar no Senhor. Então, em nome de Jesus, eu finalizo pedindo que você me ajude a pregar. Abraça o vizinho aí e diga: irmão, não desiste, porque depois destas coisas, a palavra do Senhor vem ao teu encontro dizendo: sou teu escudo, sou teu galardão, e vou cumprir o que tratei com você. É a palavra do Senhor em nome de Jesus.